Abra a tua Bíblia no Salmo 115. Salmo 115, a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 9. Salmo 115, a partir do versículo 9. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, cantando o hino número 18, Deus dos antigos. Eu sei que mesmo com a máscara, e nós não estamos tão acostumados com ela, mas nós vamos cantar em adoração ao nosso Deus. Então faça o teu melhor, faça de coração, entregue o teu louvor ao Senhor. Se você quiser ficar em pé, nós vamos cantar este hino, hino 18, Deus dos antigos. Os irmãos podem se assentar.
Convido o pastor Isaías para nos elevar a Deus em uma oração de adoração ao Senhor. Bendito Deus, gratidão, não somente gratidão, pela bondade e pela graça, tem nos assistido de forma muito especial. Nosso coração se alegra em Ti. Eu saber, Pai, que a nossa vida Te pertence, e seja qual for a realidade que o Senhor permite-nos viver, é tão somente para a honra e glória do Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor, que nos permite, ó Pai, retornarmos à Tua casa e podermos, ó Pai, de forma presencial, partilhando, ó Deus, do orar, olho a olho, recebendo, Senhor, a Tua palavra de forma mais pessoal, Senhor. Podemos, no dia de hoje, Te adorar, ó Pai, reconhecer a beleza da Tua santidade. Te louvamos por Tua oração, Senhor, descansa em Ti, descansa na Tua graça, na Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração, que a nossa vida, que o nosso culto sejam entregas, Senhor, atendendo, ó Pai, a Tua graça, atendendo, ó Deus, a Tua ordenança e sabendo que tudo isso é fruto da Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por este retorno. Obrigado, Senhor, pela vida em Cristo Jesus. Obrigado por este privilégio. Encha a nossa alma, enche o nosso coração, Senhor. Que possamos, ó Pai, entender e compreender o grande privilégio, ó Pai, de estar como igreja do Senhor, ó Pai, no culto de adoração a Ti, neste modelo ao qual está determinado na Tua palavra, e que, ó Pai, em determinado tempo deste ano foi nos privado, mas o Senhor, pela Sua graça, tem nos trazido de volta a estes momentos tão belo e tão especial. Por isso, ó Pai, pedimos, Senhor, que como igreja do Senhor, nós venhamos, ó Pai, dar o devido valor a este momento tão especial que o Senhor nos concede mais uma vez. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus e nós somos ovelha do Teu pastoreio. Obrigado, Senhor, porque nos sentimos e somos a cada dia pastoreado pelo Supremo Pastor, cuidado, preservado pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Senhor sobre nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós Te adoramos em Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Convido o nosso ministério de louvor, que vai nos conduzir em cânticos espirituais. E desde já eu quero agradecer a todos que estão conosco, os que nos visitam nesta noite, que fizeram a sua inscrição. E muito obrigado por você estar conosco aqui nesta noite. Na semana nós vamos colocar novamente a inscrição para o culto do domingo que vem. Se desejarem estar conosco novamente, será um prazer, não é? Só fazer a sua inscrição. A gente só vai limitar o número de pessoas, mas havendo condições, vamos colocando todos aqui novamente, se assim Deus permitir. Vamos louvar ao Senhor. Convido os irmãos que se coloquem em pé, depois de tanto tempo, né? Vamos louvar a Deus, louvar o Deus que é a nossa estrela da manhã. Santo que nos trouxe a paz.
Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade eu nada sou sem ti. Perdido estou sem Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Senhor, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na sua casa, Senhor, para louvar o teu nome, ó Pai. Para escutar a tua palavra, Senhor, junto com os irmãos, ó meu Senhor. Os irmãos que ficaram uns meses sem ver, ó Pai. Abençoe todos que estão aqui, Senhor. Abençoe nossos irmãos que não puderam vir, ó Pai. Visite eles onde eles estiverem, Senhor. Entrega-os todos em tuas mãos, ó Pai. Obrigado, Senhor, também por participar, Senhor, mais de uma santa ceia, Senhor. Ó Pai, esses problemas que estão tendo aí nesse mundo, ó Pai, o Senhor está nos livrando, Senhor. Desde o começo, ó Pai, o Senhor está nos guardando, ó Pai. E só temos que agradecer ao Senhor, meu Pai. Agora também, Senhor, vamos pedir perdão, Senhor, no que fizemos, no que falamos, ó Pai. Se fizemos alguma coisa, Senhor, nesse tempo que o Senhor não agradou, ó Pai, nos perdoe. Nos ensine, ó Pai, o caminho certo, Senhor. Senhor, toque no coração dos irmãos que estão fora da Tua casa, ó Pai. Mostre para eles, Senhor, que sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor, ó Pai, somos pessoas perdidas no mundo, ó Pai. E
o mundo que tem uma alegria passageira. E a alegria, Senhor, que está ao teu lado, ó Pai, é uma alegria eterna, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu peço e agradeço em nome de Santo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 13. Lá no Velho Testamento, os primeiros livros da Bíblia, você vai encontrar Levítico, capítulo 6, do verso 8 ao verso 13. Nós vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenhas nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, fala conosco nesta noite. Que a Tua palavra seja alimento, Deus, para nós. Prepara o nosso coração para receber a ceia do Senhor. Que possamos nos examinar, Deus. Ver se estamos com a nossa vida em ordem. E podermos, Pai, com alegria e dignamente receber do Senhor, Pai, o pão e o vinho. Abençoa-nos nesta hora. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um versículo lá no Evangelho de Lucas. Jesus, ele disse assim, no capítulo 18, versículo 8: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo o tempo do fim. E esse tempo já está descrito na Bíblia. Ali, quando o Espírito Santo desceu, Pedro já disse: esse é o tempo. Esse é o tempo final, o cumprimento da profecia do Senhor nos últimos dias. Os últimos dias, meus irmãos, Jesus disse que muitos se levantariam dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Nós iríamos ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, mas Jesus disse: não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E haverá terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Isso será apenas
o início das dores. E vocês serão perseguidos e condenados até a morte. Serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus disse que no tempo do fim muitos ficariam escandalizados, trairiam uns aos outros, odiariam uns aos outros. O amor se esfriaria, meus irmãos, na terra. Esse é o tempo do fim. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. O ano de 2020, meus irmãos, começa com aquele ataque dos Estados Unidos, né? E com a morte do general iraquiano Qasem Soleimani. Logo em seguida, nós temos ali o Irã derrubando um avião ucraniano, por engano, 176 pessoas morrendo. Na Austrália, só este ano, não é? Aconteceram essas coisas. Um incêndio florestal matou 28 pessoas, atingindo uma área de cerca de 107 mil quilômetros quadrados. Fumaça chegando aqui no Brasil. Terremotos, meus irmãos, foram registrados no Caribe, Turquia, com magnitude de 6,7. No Brasil, no começo do ano, tivemos fortes chuvas em Minas Gerais e algo que já tem acontecido constantemente aqui no nosso país, trazendo muita destruição. Recentemente vimos nos Estados Unidos a morte daquele jovem, o George Floyd, aquele homem que suscitou várias manifestações ali nos Estados Unidos, conflitos. A explosão em Beirute que aconteceu recentemente, meus irmãos, a nuvem de gafanhotos na Argentina e no Brasil, o ciclone bomba no sul dos Estados Unidos, no sul do nosso país, de Santa Catarina. Meus irmãos, que tempo é esse que nós estamos vivendo? A igreja fechou em março e abre hoje. Fechamos com medo da Covid e todos estavam com medo. E prudentemente fechamos as portas para proteger os irmãos e a sociedade como um todo. Abrimos as portas, meus irmãos, com mais de 100 mil mortos só no nosso país. 770 mil no mundo. Os números são terríveis, alarmantes. Pessoas morrendo hoje por conta dessa pandemia e morrendo por outros motivos também. Gente morrendo porque está com medo de ir no médico, se cuidar, continuar os seus tratamentos, e muitos precisam de tratamento, mas com o pavor da enfermidade deixaram de procurar os médicos nesse período. E estão morrendo também por conta disso. Igrejas vazias, culto online, fé online, com você sentado no sofá, comendo pipoca, ouvindo o pastor pregar, muitas vezes de pijama. É difícil, meus irmãos, cultuar em casa, com a família, especialmente para quem tem filhos pequenos. Não é a mesma coisa. Não é estar aqui na casa do Senhor, não é estar na igreja. Eu pergunto para você, meu irmão, nesta noite, e esta é a minha reflexão. Como está a tua lâmpada? Como está o teu fogo? Eu creio, meus irmãos, que nós estamos passando por um tempo muito difícil. As lâmpadas estão se apagando. O fogo está se apagando. E quando eu penso nisso, eu penso nas virgens da parábola que Jesus contou, as 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. As prudentes tinham lá a lâmpada e o azeite para manter o fogo. As nécias tinham a lâmpada, mas não tinham reserva de azeite. O azeite acabou e o fogo também acabou. Ficaram no escuro. A lâmpada daqueles dias é diferente das nossas lâmpadas. Aquelas lamparinas feitas de barro, o óleo ficava embaixo, tinha um tipo de um pavio onde era acendido então, e ali ficava, o fogo e consequentemente a luz. Aquelas virgens, de 10 virgens, 5 foram prudentes, 5 foram nécias. Meus irmãos, 5 e 5 de 10 é 50%. 50%. É muito. É muito. 50% tiveram as luzes apagadas. A metade. A metade
a luz se apagou. E quando voltaram, porque correram atrás da luz, não acharam mais, e as portas já estavam fechadas. A palavra que eu tenho para os irmãos nesta noite, meus irmãos, é uma palavra de ânimo. Embora a introdução seja dura, e não posso fugir da realidade, é esta, mas eu pedi ao Senhor, Senhor, dá uma palavra de ânimo, porque eu preciso, e nós precisamos de uma palavra de ânimo. E Deus me levou a esse texto aqui de Levítico capítulo 6, meus irmãos. E se você ler esse texto aqui de Levítico capítulo 6, quando está falando desse sacrifício, o holocausto, ele vai repetir algumas vezes aqui a seguinte expressão: o fogo não se apagará. O fogo não se apagará. No versículo 9, no versículo 12, no versículo 13, essa verdade é colocada: o fogo não se apagará. Muito embora, meus irmãos, os dias sejam difíceis, muitos se perderão, muitos ficarão pelo meio do caminho, muitos não retornarão à igreja, muitos amarão o presente século, amarão, né, as suas casas, a fé online, o culto online, a falta de compromisso, né, que já era presente na vida de muitas pessoas e só se acentuou com essa pandemia, infelizmente. Muito embora tudo isso, meus irmãos, o que nos conforta é saber que o Senhor tem o seu remanescente fiel. E aqueles que são do Senhor vão permanecer firmes até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O tema do sermão desta noite é: o fogo não se apagará. O fogo não se apagará. E por que o fogo não se apagará? Eu encontro nesse texto aqui, meus irmãos, 3 motivos que nós podemos nos agarrar nele e nos confortar e saber que o nosso fogo, a nossa luz, a nossa lâmpada não vai se apagar. Apesar de todas essas dificuldades, todas essas lutas, tudo isso que nós estamos vivendo, o Senhor vai nos proteger. E nós estaremos na presença dele firmes, muito mais fortes do que outrora. Vamos voltar muito mais animados, com vontade de trabalhar, de servir ao Senhor, com a nossa vida renovada. É isso que o Senhor tem para a sua igreja, para os fiéis, para aqueles que não deixaram a sua lâmpada apagar. E há 3 motivos aqui, meus irmãos, que eu posso dizer para você nesta noite, porque o fogo não vai se apagar. O primeiro é porque este fogo é a própria presença de Deus. Este fogo é a própria presença de Deus. O fogo não se apagará. No sacrifício do holocausto, o sacerdote tinha que levar o animal sacrificado até ali ao altar, colocar lenha e acender o fogo e deixar aquele fogo queimando continuamente. Esse sacrifício, meus irmãos, é o sacrifício contínuo. Observe, havia muitos sacrifícios. No Velho Testamento, o Senhor deu a Moisés todo um ritual que deveria ser seguido, e nele há diversos tipos de sacrifício. Este sacrifício aqui, que nós lemos, é a lei do holocausto. E o holocausto, meus irmãos, ele tem uma peculiaridade. Ele é o sacrifício contínuo. O que significa isso? Todos os dias. O sacerdote tinha que, de manhã, matar um cordeirinho e levar à presença do Senhor. À tarde, ao pôr do sol, matar mais um cordeirinho e levar à presença do Senhor. E isto todos os dias. Lá em Êxodo capítulo 29, quando Moisés dá mais detalhes sobre a lei do holocausto, ele vai explicar o porquê. E aí é importante que eu diga isso para você. Toda essa simbologia que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, ela não tem um fim em si mesma. Não, ela aponta para uma realidade muito maior. Quando você olha esse sacrifício aqui, o que está acontecendo, o que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo, a respeito das obras do Senhor nas nossas vidas. Esses símbolos, meus irmãos, apontam para realidades tanto presentes quanto futuras. E Moisés ele vai dizer assim, em Êxodo 29, após falar ao povo
a respeito do sacrifício do holocausto, ele diz assim, da parte do Senhor, o Senhor dizendo ao povo: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Sabe o que Deus estava querendo ensinar ao povo quando Ele deu esses sacrifícios, em especial esse sacrifício do holocausto? Ele queria dizer: eu não vou abandonar vocês. E por que o fogo, meus irmãos? O fogo na Bíblia é uma das representações de Deus. Quando Deus fez aliança com Abraão, se os irmãos se lembram do texto lá em Gênesis, está escrito que na aliança de Deus com Abraão, Deus disse para Abraão, pega alguns animais, divide eles no meio, coloca uma parte defronte da outra. Abraão fez isso e caiu em profundo sono. Quando ele dormiu, ele foi levado em êxtase, numa visão pelo Senhor. E naquela visão, um fogo passou no meio daqueles animais. E ali Deus fez uma aliança com Abraão. Inclusive nós estamos dentro dessa aliança. Abraão é o pai da fé. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus estava dizendo ali, com aquela simbologia, passando como fogo no meio do sacrifício, Ele estava dizendo: eu sou o Senhor, eu sou responsável por essa aliança, e eu me comprometo com todos os termos da aliança, porque eu preciso dizer isso para você também, porque naquele tempo, meus irmãos, quando alguém fazia uma aliança com outra pessoa, não é como no nosso tempo, né? Hoje a gente faz um contrato, não é assim? Você vai no cartório, registra a firma, é uma garantia que você tem. Qual que era a garantia naqueles dias? Era diferente, eles faziam um pacto, um juramento. Pegava um animal, partia o animal no meio e colocava uma parte na frente da outra. Eu estou fazendo um acordo com o pastor Isaías naqueles dias. Então, nós matamos o animal, colocamos ali uma parte de frente da outra, eu vou passar no meio do sacrifício. Eu estou dizendo, eu vou cumprir, pastor Isaías, o que eu prometi. E depois o pastor Isaías passa também, porque ele está dizendo, eu vou cumprir também o que eu prometi. E se eu não cumprir o que aconteceu com os animais, que aconteça comigo. A aliança é uma aliança de vida e de morte. Quando o Senhor passou no meio daqueles animais, sozinho, porque Abraão não passou, Ele está dizendo, eu assumo toda a responsabilidade da aliança. Meus irmãos, que Deus maravilhoso. Desde o princípio, Ele se revelou assim para nós. Nós não teríamos condições de cumprir a aliança, porque nós somos falhos, pecadores, mas Ele fez isso por nós, através de Cristo Jesus. A redenção que já estava planejada desde os tempos eternos. E se você caminhar mais um pouco, você vai ver Moisés. Moisés tem uma visão de Deus. Que visão é essa? A sarça que ardia e não se consumia. E mais adiante, o povo caminhando pelo deserto, meus irmãos, de dia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. A presença do Senhor no meio do seu povo. Deus nunca se apartou de Israel. Deus nunca se aparta de mim. Deus nunca se aparta de você. Por isso que nós declaramos Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque Ele te guarda. O guarda de Israel é quem está com você. Ele não dormita, Ele não cochila. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. O fogo não vai se apagar, porque este fogo é a própria presença do Senhor nas nossas vidas. Deus está conosco, meus irmãos. Essa é a garantia que eu tenho, que o fogo não vai se apagar. Em segundo lugar, eu posso ter certeza que o fogo não vai se apagar na minha vida,
Porque este fogo também é a própria presença de Cristo. Deus está presente. Cristo está presente. No holocausto, tinha o altar. No holocausto, tinha a lenha e o fogo. Mas nada disto adiantaria se não tivesse o sangue. Aquele animal que seria colocado ali no altar, ele vai ser queimado totalmente pelo fogo. Mas esse sangue do animal já foi derramado lá fora, apontando para Cristo, que sofreu também, como o autor aos Hebreus diz, fora do arraial. Derramou o seu sangue. O holocausto, meus irmãos, é uma figura sublime do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Moisés falou ao povo, meus irmãos, e aspergiu o sangue sobre o povo, ele disse: esse é o sangue da aliança. E o Senhor Jesus, quando ministra a ceia, lá na frente ele vai dizer: este é o sangue da nova aliança. A aliança que o Senhor tem conosco e que Ele prometeu lá atrás, que estaria conosco, que não nos abandonaria. E mais, que se daria em nosso lugar, em nosso favor. O Cordeiro de Deus foi morto em substituição. Lá no Velho Testamento, quando as pessoas pecavam, elas traziam um animal. E o sacerdote então matava o animal, queimava o animal. O animal não tinha feito nada. Ele apenas substituía o pecador. Jesus nos substituiu na cruz. Porque quem deveria estar lá era eu, era você. Ele não fez nada. Ele é o Santo de Deus. Mas Ele morreu no meu lugar e no teu lugar. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz assim na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18: portanto, estais cientes que não foi mediante valores perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro morto, sem mácula ou defeito algum. O nosso fogo não se apagará, meus irmãos, porque nós temos conosco a presença do sangue, a presença do Cordeiro. Percebam isso, meus irmãos. Eu falei que esse texto aqui e todo o Velho Testamento, nestes símbolos, apontam para uma realidade muito maior. O texto diz que o fogo não se apagará. Ele vai arder continuamente sobre o altar. Você sabia que neste momento o fogo está ardendo sobre o altar? Porque esse altar jamais ficará vazio. Se este altar estiver vazio, não há salvação, não há redenção, não há proximidade com Deus. Eu e você só temos acesso a Deus, e só teremos acesso a Deus no futuro, nos céus, pelo sangue que foi derramado, pelo Cordeiro, como diz o livro do Apocalipse, o Cordeiro que foi morto, ele está diante de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote eterno. O sumo sacerdote do passado oferecia um animal, Cristo ofereceu a si mesmo. E aí nós podemos cantar: como eu amo a mensagem da cruz. Meus irmãos, que mensagem maravilhosa. Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo está conosco. E Ele estará conosco pelos séculos dos séculos. Um dia nós estaremos na presença de Deus e Ele estará lá, entre nós e Deus, porque sempre entre você e Deus deverá haver o sangue derramado. Deverá haver a presença do Senhor Jesus.
Nós só poderemos chegar diante de Deus por Jesus Cristo. Ele é o único caminho para chegar até o Pai. Ah, meus irmãos, que coisa tremenda quando nós entendemos isso. A minha luz não vai se apagar, porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu tenho a presença de Cristo na minha vida e o que Ele fez por mim. E por último, o fogo não vai se apagar, meus irmãos, porque este fogo é a própria presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreve assim aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Quando o Espírito Santo desceu, ali no Pentecostes, línguas como de fogo foram distribuídas entre os que ali estavam. Um dos símbolos do Espírito Santo, meus irmãos, é este: o fogo de Deus. Não o fogo como alguns entendem hoje. Porque o fogo que a Bíblia fala, o poder que vem do alto, é o poder para testemunhar. E sereis minhas testemunhas quando vocês receberem o poder. E testemunharão de mim, serão meus mártires em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Você tem este fogo de Deus na tua vida. Você tem a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo. Agora, Deus não vai dar fogo para você, Deus não vai dar fogo para mim, para a gente ficar brincando de igreja, para a gente ficar em casa assistindo Faustão, assistindo novela, assistindo séries da Netflix, jogando videogame. Não, meus irmãos, isso é algo muito sério. A lâmpada de muitos está se apagando, o fogo de muitos está se apagando, exatamente por isso. Foram deixando o altar sem a lenha. Eu queria que você observasse aqui, eu estou terminando. O Senhor disse: o fogo arderá continuamente. Não é uma sugestão. Ele está falando, é assim que vai ser. Porém, meus irmãos, o Senhor disse ao sacerdote: você vai colocar lenha lá no altar. Você vai colocar lenha lá no altar. Meus irmãos, eu fico pensando, será que nós temos colocado lenha para que o fogo possa continuar? Se você tem um fogo aceso, quanto mais lenha você colocar, mais combustível, o fogo vai aumentar. Mas se você não fizer nada, esse fogo vai se apagar. Aplicando isso à nossa vida espiritual, o que é essa lenha que a gente coloca para esse fogo ficar cada vez mais forte? Oração, leitura da palavra, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, obediência, zelo pela casa do Senhor, zelo pela palavra do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de ficar pregando para vocês. Olha que estou com saudade de pregar. 5 meses, né, pastor Isaías? Poderia ficar muito tempo aqui, mas já estou terminando. Mas olha só que coisa maravilhosa. O versículo 10 diz que o sacerdote ele vai vestir a túnica de linho e os calções de linho, e ele vai levantar a cinza. Quando o fogo tiver consumido o holocausto sobre o altar, ele vai pôr lá a cinza junto a este. Aí depois ele vai tirar aquela roupa e colocar outra roupa, limpinha, uma roupa nova. Mas para que trocar de roupa? O serviço é um serviço sujo. Mexer com cinza, com animal, com sangue, com fumaça. Mas Deus está dizendo, é assim. Deus é um Deus detalhista. Deus, meus irmãos, não é um Deus que a gente pode servir Ele de qualquer jeito, quando a gente quiser, na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dEle. Tem gente que só dá o resto para Deus.
o resto do seu tempo, o resto dos seus talentos, o resto da sua vida, o resto de tudo. Para o mundo dá o melhor, mas para Deus, no trabalho, é o melhor. Com a sua casa, é o melhor. Com o seu carro, é o melhor. Com a sua esposa, não é? É o melhor. Mas e para Deus? E Deus? Antes da pandemia, talvez muitos vinham na igreja quando dava na vontade, assim, hoje eu vou na igreja. Bom, esse tempo já não existe mais. Ou pelo menos por enquanto, ele não existe mais. Agora o culto é limitado. Só pode vir 50 pessoas. Tem horário, a gente não pode estender muito. Só pode ser no domingo. Deus é um Deus detalhista, meus irmãos. O coronavírus está nos ensinando muita coisa para todos nós. Como é que eu tenho tratado as coisas de Deus? Lembra daquela palavra que está lá na Bíblia, não é? Haverá um tempo que você vai procurar e você não vai achar. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se eu fosse você, são 50 vagas, né, Evandro? Eu já garanti a minha para o domingo que vem. Se puder, né? Se tiver condições, mas se puder, que seja os 50, eu quero estar lá. Eu quero estar na presença de Deus. Pastor, mas tem gente com medo, e tem que ter mesmo. Quem está no grupo de risco, fique em casa, não venha. É bom se cuidar. Mas, meus irmãos, na minha casa quem sai sou eu, para fazer o que tem que ser feito. Os mercados estão cheios, as lojas estão cheias, os bancos estão cheios, os trens estão cheios, os ônibus estão cheios. Bom, se a pessoa não pegou Covid em nenhum desses lugares, na igreja não vai pegar. Porque aqui, nós estamos dentro de todos os protocolos possíveis. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, para dizer que muitos vão arrumar como desculpa, né, o Covid. Para estender cada vez mais o seu retorno, o seu compromisso com o Senhor. Eu digo isso porque você não precisa ser igreja só na igreja também. Aliás, a igreja fechou. Não, a igreja continua aberta. Em nenhum momento a igreja fechou. A igreja sou eu. A igreja é você. Eu não dependo de lugar, templo. Eu não dependo de horário, 19 horas. Eu sou a igreja, eu sou o templo. Eu posso continuar cultuando e servindo ao Senhor. Se for me privar do tempo, não é? Se eu não puder estar no templo, eu vou continuar sendo igreja lá fora. Eu não vou deixar a minha lâmpada se apagar. Eu vou usar tudo o que eu tenho para poder manter essa lâmpada acesa, essa chama acesa para a glória de Deus. Eu não vou me deixar levar pelo mundo, me contaminar pelo mundo. Pelo contrário, eu vou influenciar o mundo. Eu vou aproveitar as oportunidades aí para falar de Jesus nesse tempo. Está todo mundo meio desesperado mesmo, então aceita Jesus. Que se você não aceitar Jesus, você pode pegar o Covid, morrer e ir para o inferno. Então aceita Jesus. Ainda tem tempo. Meus irmãos, Deus tem nos dado oportunidade. Deus tem dado oportunidade para mim e para você para servir, mesmo nesse tempo, mesmo nessas condições em que nós estamos. Não vamos deixar a nossa lâmpada se apagar, meus irmãos. Vamos manter essa lâmpada acesa. E saiba de uma coisa, isso não depende de você, ou só de você. Você tem que fazer a sua parte, é claro. Mas a maior certeza que nós temos é que Deus, Ele jamais, Ele vai nos abandonar. Paulo diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo na minha infidelidade, Ele continua fiel. Obrigado, Senhor, porque hoje estamos aqui na sua casa. Não estamos aqui porque somos melhores do que aqueles que não vieram, não. Então somos tão pecadores e falhos como os que não puderam vir.
Mas Deus nos permitiu, pela sua graça, estarmos aqui hoje ouvindo essa palavra. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Louvado seja o Senhor por agora podermos participar da mesa dEle com muita alegria, porque Ele está conosco. Nós temos a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu quero convidar alguns presbíteros para estar comigo aqui, neste momento. Presbítero Wagner, presbítero Evando, presbítero Valmir e presbítero Kleber. Meus irmãos, eu vou orientar mais uma vez e depois vamos ministrar os sacramentos. Os presbíteros sairão em dupla e o primeiro presbítero vai servir o pão e logo na sequência o outro presbítero vai servir o cálice. Você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice. Você vai comer, beber, se assentar e colocar o copinho no banco ou no chão. Assim, tanto de um lado como do outro, os irmãos que estão lá na porta serão servidos pelos presbíteros. À medida que os presbíteros se aproximarem, para facilitar, os que forem participar da ceia se colocarão em pé neste momento. Poderão tirar as suas máscaras para comer o pão e beber o vinho e logo em seguida colocarão a sua máscara novamente. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Coloque a tua vida diante do Senhor nesta hora. Você está preparado para a ceia? Como é que está o teu coração? Talvez a palavra desta noite tenha falado com você que você precisa mudar, melhorar. E se isso aconteceu, glória a Deus, porque o Senhor está falando com você. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Que você possa, nesta noite, colocar diante do Senhor sua vida, pedir perdão pelos seus pecados e participar da ceia. Não deixe de participar por causa do pecado. Confesse o pecado diante do Senhor. Agora, neste momento, peça perdão ao Senhor. Se você sabe que precisa do perdão, pelo sangue que foi derramado naquela cruz, o Senhor é aquele que perdoa o teu pecado nesta hora. E você pode participar da mesa do Senhor. Deus amado, nós nos colocamos na tua presença. Gratos, ó Deus, por essa oportunidade. Gratos pela tua palavra, Deus, que fala conosco, que nos transforma, Deus, que nos faz viver de acordo com a tua vontade. Obrigado, Deus, pelo teu alimento. Como nós precisávamos, Deus, deste alimento aqui com os nossos irmãos. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, nesta hora, que cada um possa sentir, Deus, na sua vida, no seu coração, a doce presença do Espírito Santo. Renova-nos, Deus, transforma-nos, vivifica, Deus, as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Que ao participarmos da ceia, Pai amado, possamos entender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, o teu amor ali na cruz do Calvário, e que possamos, Deus, sair daqui nesta noite prontos para viver, Pai, a tua palavra, a tua vontade nas nossas vidas.
Em nome de Jesus. Prepara, Deus, o coração de cada irmão aqui nesta hora. Cada irmão que vai participar, Deus, do pão e do vinho. E que possamos fazer isso, Deus, com reverência e com alegria na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus partiu o pão, tomou o cálice e disse: fazei isto em memória de mim. Meus irmãos,
Com alegria também nós vamos neste momento participar dos dízimos e das ofertas. Quero pedir aos diáconos que, por gentileza, estejam preparados. Se você desejar entregar o seu dízimo, a sua oferta, nesta noite, nossa irmã Marta continuará tocando o hino, o diácono estará passando nos bancos com a bolsa. Se você for entregar o seu dízimo, é só se manifestar que ele vai retirar. Que Deus abençoe todos, que o Senhor continue dando a nós o sustento necessário e que possamos também com alegria sempre estar contribuindo com a obra do Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando o nosso culto desta noite. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração, de comunhão que o Senhor nos permitiu passar na Tua presença santa. Obrigado, Deus, pelo pão, pelo vinho, que como nós ouvimos nesta noite, Deus, são símbolos na nossa vida da presença do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco. Mesmo em meio a tantas lutas, Deus amado, tantas dificuldades, o Senhor está conosco. Mesmo na hora da nossa morte, Pai amado, o Senhor está conosco. Oh, Pai amado, o Senhor jamais nos abandona. Essa é a confiança do Teu povo, a confiança da Tua igreja. Mas nesta hora, Pai amado, nós queremos clamar, porque estamos reunidos aqui, Deus, de maneira ainda parcial. Ainda não estamos, Deus, num tempo de alegria, porque o choro ainda está presente, Deus amado. Por isso eu quero te pedir, Pai, nós clamamos como igreja do Senhor, tem misericórdia, Pai, desse país, tem misericórdia da nação, Deus, deste mundo. Oh, Pai amado, essa enfermidade tem tirado a vida de tantas pessoas. Pai amado, protege-nos. O Senhor pode, Deus, pelo Teu poder, colocar um fim, Deus, a esta pandemia. O Senhor também pode usar, Deus, os médicos, os cientistas, para descobrirem, Deus, uma vacina, um remédio. Pai amado, tudo está nas Tuas mãos. Nós não esperamos de homens, esperamos do Senhor. E como igreja clamamos, Deus amado, tem misericórdia. Que esse tempo, Deus, possa passar e que possamos, Pai, em breve, nos reunir novamente, Deus, com toda a igreja, voltar, Deus, aos nossos trabalhos. Oh, Pai amado, esse é o desejo do nosso coração. Colocamos, Pai, diante do Senhor. E que nesse tempo, Deus, enquanto isto não acontece, que o Senhor nos fortaleça, Deus. Fortalece a Tua igreja, fortalece, Deus, cada irmão aqui da igreja, da congregação, para que não deixem, Pai, o fogo se apagar, mas que possam, Deus, na presença do Senhor, manter, Pai, a chama acesa. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, de nós. Nos abençoa, Deus, nos guarda. E mais uma vez, Pai, nós te agradecemos, porque a nós o Senhor deu o privilégio de estarmos reunidos aqui nesta noite. Leva-nos agora de volta, Deus, em paz aos nossos lares.
Dá uma noite tranquila de descanso a cada um aqui, Deus amado. Em nome de Jesus, Pai amado, nós te pedimos tudo isso e oramos. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.